Olá pessoal, por aqui Marcos Farto, especialista em trânsito, eu sou de Marília, São Paulo. Esse aqui é meu aquário, eu gosto de peixe e vamos aí continuando a definição, uma explanação sobre sinalização de trânsito, tirando algumas dúvidas, tirando algumas incoerências que até acontecem. Alguns exemplos, né? Nós vimos no vídeo anterior que a sinalização, de acordo com o artigo 80, tem que ter um padrão. De acordo com o artigo 90, esse padrão, se não estiver obedecendo o que diz a legislação, não pode emitir punição. Vamos a umas questões muito comuns nas vias de nossa cidade. Linha amarela na calçada. Algumas pessoas demarcam a calçada, pintam a guia com uma faixa amarela. Tem algum significado? Não, não serve para nada aquela faixa amarela se não existir uma placa vertical. Tem que existir uma placa e essa placa tem que estar de acordo com a resolução 180, trazendo uma informação compreensível. Por exemplo, proibido estacionar. Então, se tem uma faixa amarela ou branca, tanto faz ser branca ou amarela, são cores que estão dispostas no Código de Trânsito. Se apenas a pintura no chão, não serve para nada. Foi tinta jogada fora. Agora tem a linha amarela ou branca pintada no pavimento e uma placa. Significa que aquela placa ela tem domínio naquele espaço, seja de 10, 20 metros. A resolução 180, ela diz que a distância entre uma placa e outra é até de 30 ou 60 metros, depende do tamanho da via. Então, é o alcance de uma placa onde não existe demarcação de solo, não existe a faixa branca ou amarela. Existe marcação de solo, aquela placa se limita tão somente àquela demarcação. Então, tem um início e tem um fim. Uma outra questão importante é que aquela placa tem que trazer uma informação. Vamos dizer assim, lá está, proibido estacionar das 22 às 6 da manhã. Então, entende-se que naquele perímetro que está demarcado, seja de branco ou amarelo, tem a placa, das 22 às 6 da manhã é proibido estacionar, mas das 6 da manhã às 22 pode estacionar. E se não houver uma complementação, não se cobra sequer a área azul, porque tem que estar escrito naquela placa que, por exemplo, das 6 da manhã às 22 será obrigatório o uso da cartela de área azul. Aí sim você tem uma informação suficiente e obrigatória para aquela vaga. Ou se é uma placa de proibido estacionar. O que é estacionamento? Está no Código de Trânsito. É a imobilização do veículo por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiro, de pessoa. Então, se você imobilizou o veículo e alguém desceu, não é estacionamento, é parada. Mas se você imobilizou o veículo, alguém desceu e você continuou, ainda que o veículo esteja ligado, você está estacionado em desacordo com aquela placa. Portanto, pessoal, é importante nós entendermos essas definições. Uma outra coisa importante, a sinalização branca no pavimento significa que aquela via só tem um sentido. Por exemplo, você está numa preferencial, numa avenida, tem um canteiro central divisor. Naquela avenida que você está, existe ali uma sinalização de cor branca. Aquela via só tem uma mão de direção. A partir do momento que você coloca uma linha amarela entre o centro da via, aquela via passa a ter dois sentidos. Então, muito cuidado de você transitar na contramão ou no contrafluxo. Cheguei num cruzamento, existe uma faixa branca, pintada, contínua, de fora a fora na via. Então, aquela faixa branca de um lado a outro no pavimento, na via que você pretende adentrar, ela está dizendo a você, motorista, que você não pode avançar. É contramão. Se ela tem uma pintura branca de fora a fora, você não pode avançar. Ali é uma via de sentido único. Você avançando poderá causar um acidente e já estará cometendo uma infração de trânsito. Uma outra questão importante é a sinalização de solo. Ela somente não tem significado, ela auxilia. Mas, digamos um exemplo bem claro, o pare. Se tem somente o pare no pavimento e falta a sinalização vertical, essa sinalização ela está incompleta, mas também ninguém aqui é suicida. Eu vi o pare e vou avançar. Não, está insuficiente
para uma arbitrariedade, uma ação de autuação. Por quê? Porque faltou a sinalização à direita da via, que é a de regulamentação, a placa R1. Essas são algumas dicas que eu deixo também nesse vídeo, em complemento ao outro. Existem muitas outras coisas para falarmos de sinalização, mas esses dois polos. Eu vou terminar com uma outra abordagem. Algumas vias, em algumas cidades, colocam lá, por exemplo, direita livre. Então você está transitando com o seu veículo e no solo está lá direita livre e tem uma placa, tem que existir essa placa dizendo direita livre. Subentende-se que não haverá conflito o motorista, o condutor, efetuar uma conversão à direita, ainda que o semáforo esteja vermelho para ele. Então, a autoridade de trânsito, o próprio coordenador de trânsito do município, deixou claro que o motorista pode avançar à direita com segurança, para não atropelar ninguém, não causar acidente, sempre atento nos retrovisores, se não tem um outro veículo, para fazer essa conversão que está autorizada. Mas e se eu não for convergir à direita? Eu imobilizo o meu veículo no semáforo? Sim, você tem que imobilizar o seu veículo no semáforo. Ah, mas e se o condutor de trás ficar buzinando? Ele que espere. Você tem um destino e ele tem outro. E o trânsito é disso, nós temos que seguir regras. A regra para você virar à direita é livre, mas para você seguir, ela tem que respeitar o semáforo. Portanto, pessoal, fica a dica para mais esse vídeo que nós colocamos aqui no YouTube para você. Gostou? Dá um like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Aqui Marcos Farto, especialista em trânsito, Marília, São Paulo. Tamo junto, valeu!